Esta é a aula 2 do curso básico de redação, Expressões Auxiliares da Escrita. Nessa aula, falamos sobre a organização textual. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de tudo, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Toda vez que escrevemos, realizamos atos de linguagem. Esses atos são sempre textos que têm encadeados segmentos menores, que são as palavras, as frases e os parágrafos. Esse encadeamento ocorre por meio dos chamados recursos de coesão, que aqui para nós são as expressões e as relações estabelecidas por elas. É isso que determina a sequência do texto e, portanto, garante a sua unidade, uma importante propriedade definidora do texto. Essa unidade está totalmente relacionada à organização. Essa organização se dá entre as partes do texto. Toda vez que vamos escrever um texto, ele tem um começo, um meio e um fim, chamados respectivamente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas partes correspondem a parágrafos, geralmente, ou a blocos de parágrafos. Há também as partes do parágrafo, porque o próprio parágrafo tem também uma organização interna. Ou seja, há um começo, um meio e um fim naquilo que se enuncia tanto no texto quanto no parágrafo. E no caso do parágrafo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão das ideias correspondem a frases e às palavras. Toda essa organização, seja do texto, seja do parágrafo, é determinada em conformidade com o tipo e o gênero textual. Vejamos como exemplo um texto de tipo textual narrativo pertencente ao gênero conto. O gênero conto é definido por ser limitado em relação ao espaço temporal em que as ações ocorrem e também possui poucos personagens. Vejamos o exemplo. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez, pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com caprichos de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo: chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou a não ser nas coisas todas
que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Sem descanso, descia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desceu os criados, e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e espantado olhou em volta. Não teve nem tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. Ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Observamos então que há aqui uma narrativa curta, de espaço temporal reduzido, que envolve apenas dois personagens, sendo um deles o principal, no caso, a mulher tecelã. Essa história envolve acontecimentos muito específicos. Primeiro deles, o fato de a mulher tecelã ter a sua vida tranquila e a sua rotina, envolvendo tecer coisas das quais ela precisa. É uma narrativa fantástica, já que não é possível tecer coisas concretas, como peixe, pessoas ou mesmo uma casa. Há logo no início da narrativa uma complicação com a qual a personagem se depara: o fato de estar sozinha. Isso é marcado pela expressão mas, nesse parágrafo aqui. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Até aqui, temos uma situação estática, em que a mulher está feliz e com sua rotina tranquila, como eu havia dito. Essa complicação é resolvida pela mulher com a costura do próprio marido. Depois, há novamente uma situação que vai se complicando. O marido passa a pedir, a exigir, na realidade, sempre mais do poder de sua esposa de tecer coisas. Por fim, ela observa que isso não era o que ela desejava e define uma resolução para esse conflito, que é o destecer. Ela destece tudo aquilo que trouxe a sua infelicidade momentânea, em particular o próprio marido. Depois disso, a narrativa vai para o seu clímax e para o seu desfecho. Neste exemplo, observamos que o texto se organiza em um começo, um meio e um fim. Primeiramente, a introdução, que é essa situação estática inicial da personagem, de ter uma rotina tranquila
em que ela tece tudo aquilo de que ela precisa para sobreviver. Depois, há uma primeira complicação na narrativa, introduzida pela expressão mas. Nessa frase, iniciada por essa expressão, observamos que a complicação se trata da solidão da mulher. É isso que começa a desenrolar as ações da narrativa. Uma vez que ela se sente sozinha, ela tece um marido para si. Esse marido a faz feliz durante algum tempo, como está escrito aqui. Mas temos de novo uma complicação. Se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu por um motivo: tinha descoberto o poder do tear. Logo, essa expressão porque é muito importante no desenrolar dessa narrativa. Se dá quando a mulher percebe a infelicidade que a cerca e decide tomar uma atitude, qual seja a de destecer tudo aquilo que havia tecido para o marido, inclusive o próprio marido. Por fim, a narrativa tem o seu desfecho com o retorno da mulher à sua situação inicial, o que é marcado também por expressões que sugerem esse retorno, como, a partir dessa frase, então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando a devagar entre os fios delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Conseguimos, com isso, identificar que há uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão de todo o texto, e que os próprios parágrafos são organizados com expressões de modo a auxiliar o leitor a identificar essas questões de interpretação do texto ao longo da leitura. Assim, observamos que a organização do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão sugere todo esse desenvolvimento da narrativa e auxiliam o leitor na compreensão do texto, assim como as expressões utilizadas em cada parágrafo e dentro dele auxiliam nessa interpretação e no entendimento. Vamos agora a um resumo desse exemplo e do que ele nos ajudou a compreender sobre a organização do texto. Na introdução, é apresentada a mulher tecelã com sua rotina, sua vida tranquila. No desenvolvimento, há primeiramente uma complicação. A mulher se sente só e tece um marido, que começa a explorar o seu poder. Ela passa então a um estado de infelicidade, do qual decide sair. Essa decisão e a maneira como o problema começa a ser solucionado constituem o clímax da narrativa. A conclusão é marcada pelo desfecho do conto, quando a mulher retorna à sua condição inicial. As partes do texto e de cada parágrafo são organizadas em conformidade com o tipo e o gênero textual, e as expressões auxiliares da escrita contribuem para essa organização. Essas são as nossas referências, e não se esqueça: ao adquirir um exemplar de expressões auxiliares da escrita, manual de consulta e prática, por meio do link indicado, ganha-se também acesso ao material de todas as aulas, bem como exercícios adicionais que permitem a prática de uma escrita mais elaborada. Por isso, não deixe de adquirir o seu.